Olá, tudo bem? Eu chamo-me Sinal Visual, eu sou Felipe Baleia, trabalho e moro na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e quero apresentar para vocês participantes surdos e ouvintes, pesquisadores, linguistas da área de produção e criação de histórias em quadrinhos, como funciona um roteiro sinalizado, uma proposta para a acessibilidade linguística do surdo na produção de HQs. HQs essas que são bilíngues. O meu trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora doutora Kelly, linguista da área de linguística aplicada da UFPR, e eu também faço parte do grupo TED da UFPR e de HQs sinalizadas. Pois bem, qual seria o objetivo desse trabalho? Apresentar o conceito, a sua diferença, a sua singularidade do que é um roteiro sinalizado. Como funciona a produção e criação de histórias em quadrinhos quando se trata de envolver a comunidade surda sinalizante brasileira? Por isso a necessidade de mostrar as singularidades linguísticas, culturais, entre outros aspectos. Quero apresentar brevemente um pouco do meu envolvimento na área enquanto linguista, pesquisador, docente e intérprete de Libras. Atuo há mais de 10 anos na área de docência de tradução e interpretação na educação de surdos, com formação em licenciatura e bacharelado em letras libras e especializações na área de educação de surdos. Minha área de atuação é de linguística aplicada às línguas de sinais. Já tive a rica oportunidade de participar de um evento e de fazer um curso na Gibiteca de Curitiba. Também tive essa rica oportunidade de participar da CCXP no ano de 2018, uma experiência realmente épica, de troca de oportunidade de conhecimentos com profissionais incríveis. Também fiz participações na HQ Week, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, apresentando trabalhos sobre como funciona o roteiro sinalizado da minha HQ, que em breve será lançado, está no pré. Também acredito que, contabilizando, já são quase 4 anos participando dos cyberjornadas, das jornadas internacionais do Observatório de ECA da USP. Uma parceria muito importante, e também faz parte das HQs sinalizadas. Pois bem, como eu mencionei anteriormente, tem esse projeto de HQs sinalizadas da UFPR, do qual faço parte, com docentes, doutores, e surdos e ouvintes, linguistas, roteiristas, quadrinistas, uma equipe multidisciplinar com foco na produção e com uma grande seriedade na produção de HQs bilíngues. Agora quero apresentar brevemente a teoria, de como foi proposto isso, a pesquisa documental e bibliográfica em periódicos. A pesquisa incluiu estes referenciais, tem toda uma estrutura, sequência didática bilíngue proposta por César, que é seguido, além da pesquisa de outras fontes de pesquisadores ouvintes. Eu utilizei principalmente a Bíblia do Roteiro de Quadrinhos, elaborada por 3 autores: Lobão, Danton e Santana.
Este rico artefato é importante para a construção, né, de um roteiro. É a base para qualquer roteirista. Isso auxiliou muito o meu processo a entender toda a estrutura profunda aliado à jornada do escritor, estrutura mítica para escritores de Vogler. Aliando esses dois bibliográficas, né, essas duas pesquisas, foi possível, com o livro também da doutora surda Karen Strobel, compreender os artefatos linguísticos e culturais, inicialmente para a produção da pesquisa e da HQ. Agora, brevemente, quero apresentar como funcionam as HQs, né, a bibliografia especializada, como foi esse processo de pesquisa em HQs. Como funcionam essas HQs bilíngues? Há uma estrutura de HQs nacionais bilíngues produzida pelo grupo de pesquisas HQs Sinalizadas da UFPR. Há muitas produções, somente estou apresentando algumas delas. Teve o Congresso de Milão, que foi a primeira publicada, A Mulher Surda na Segunda Guerra Mundial, Pajé Surda, Tons de Melancolia, Surdo Olimpíadas, e também, principalmente, a minha que ainda está no prelo, né, que é o Zombie Signs, O Sentir nos Olhos, Marca do Passado. Há também outras HQs nacionais como base para esse estudo, que foi da Juloyola, só reforçando as HQs nacionais apresentadas anteriormente do grupo de pesquisa foram produzidas também por roteiristas e quadrinistas surdos. Voltando agora para essa apresentação aqui, temos HQs produzida pela Juloyola, ilustradora, quadrinista, grande influência e muita experiência na área de comics, o desenvolvimento desses traços com um pouco de terror. Há também o estilo cartoon, pelo quadrinista e com o personagem Tiquinho, né, o Lucas Ramon, quadrinista que produziu. E nós identificamos as marcas linguísticas visivelmente quando observamos HQs produzidas pelos próprios surdos. Há essa grande diferença, não só nos traços, mas na narrativa. Também apresento aqui brevemente HQs internacionais que foram pesquisadas, como Blue Ear, né, o Orelha Azul, produzido pela Marvel, em homenagem ao estudante deficiente auditivo que tinha vergonha de usar o seu aparelho, e a partir dessa perspectiva foi criado um personagem com ondas vibratórias que protegia a cidade. Então foi criado esse super-herói nesse estilo comics. E como vocês podem perceber, das HQs nacionais com as internacionais, nós vemos muitas escritas, né? Essa é uma grande diferença. Nós temos também alguns cartoons aqui apresentado por um ilustrador surdo. E por último, a tirinha That Deaf Guy, sobre as crônicas de surdos, né? A realidade da comunidade surda brasileira. Outra HQ extremamente importante para essa pesquisa foi Koi no Katashi, A Voz do Silêncio, que é organizada em 7 volumes. É um mangá que também foi desenvolvido anime, mostra sobre como funciona a proposta de inclusão numa escola sendo a maioria ouvinte e apenas uma surda, quais as barreiras comunicacionais, né? Essa estudante surda usava um caderno para se comunicar
pois a turma não tinha língua de sinais japonesa para se comunicar com a mesma. E daí surgem muitas questões, muitas barreiras, né? E por último, um musical recente que foi desenvolvido onde tem uma personagem surda. Continuando, apresentando brevemente como funciona o sistema educacional. No Brasil, nós temos 3 sistemas, principalmente o sistema educacional bilíngue agora, com uma média de 64 escolas bilíngues de surdo, totalizando 63.106 alunos surdos, surdos cegos e deficientes auditivos. Dentre os 3 sistemas, temos educação especial, educação inclusiva e educação bilíngue, por meio da Lei 14.191 de 2021. Os sistemas educacionais brasileiros, eles são diferentes. Por isso a necessidade de compreender a modalidade de educação bilíngue de surdos. Agora vamos para cultura surdo-letramento visual como instrumento na criação de sequências didáticas bilíngues. A sequência didática bilíngue é proposta pela professora doutora Kelly César, desde o ano de 2018. Compreender a cultura e letramento visual trata de compreender o que era o ser surdo, o que é o sentir nos olhos, quais são as singularidades linguísticas, qual que é a essência do ser surdo, ser, viver, vivenciar, experienciar esse mundo, a sua essência. Quando se trata da cultura surda, nós temos a experiência visual, a linguística, os valores culturais e hábitos próprios da comunidade surda, a literatura surda, a vida social e esportiva, as artes plásticas, as artes cênicas, muitas outras manifestações culturais e tecnologias que compõem o ser surdo, o vivenciar e o experienciar. Né? Nós temos diversas identidades surdas, diversos perfis de identidade de sujeitos surdos. A metodologia desta pesquisa foi exploratória, descritiva e explicativa. Com foco na área de linguística aplicada. E quando se trata de orientações básicas para a produção de um roteiro bilíngue, nós temos a seguinte sequência: conhecer o público, dispor de referência teórica especializada, priorizar elementos, marcas linguísticas visuais, sinalização da história e, por fim, a paciência e desenvolvimento da HQ. São apenas 6 elementos iniciais para quem quer produzir um roteiro bilíngue. A estrutura de um roteiro bilíngue, como vocês devem imaginar, é totalmente diferente, composta pelo roteiro escrito, referência visual, roteiro sinalizado e a base de diagramação. Então nós temos primeiro a parte escrita, a busca pelas referências visuais, terceira a produção desse roteiro em língua de sinais e depois a diagramação. Segue as mesmas estruturas da arte sequencial ouvinte, ou seja, com quadros, balões, onomatopeias, sarjetas, personagens, cenários, cenas, ritmos, sequências nessa narrativa. A estrutura do roteiro, como mencionei, tem a parte de produção escrita, do qual utilizei um software para a produção. Então aqui apresento brevemente para vocês verem onde do lado esquerdo nós temos o roteiro escrito, com observações já em língua de sinais, para depois ser sinalizado e por fim transformar-se nessa arte final. Também são respeitados os mesmos elementos de narrativa do roteiro, com os seus diversos planos. E aqui onde eu foco especificando os arquétipos. Os arquétipos na produção da minha HQ foram arquétipos de construção de personagens complexos, onde, considerando a teoria de Lobão, Danton e Santana, reitera a importância na história, a existência, a dimensão e a profundidade para a criação desses personagens foi
né, para a produção do protagonista, do coprotagonista, antagonista, sendo ele real ou histórico, ou fictício ou não fictício, a sua profundidade enquanto complexidade na ação. O processo de roteirização ele é diferente, ele tem a versão escrita inicial em português, ele tem tradução de glosa de Libras para português, português para Libras, utiliza também a escrita de sinais, que é uma escrita visual da própria sinalização, além do roteiro full script detalhado. E eu concluo dizendo que a importância dessas histórias em quadrinhos é para a construção de leitores e escritores que valorizem a identidade linguística e cultural da comunidade surda. Ou seja, estimulá-los para que eles possam ter a sua oportunidade e valorização enquanto língua, enquanto uso, enquanto manifestação cultural. E também temos as referências como mencionado no próprio trabalho. Muito obrigado.